Boa noite a todos, boa noite aos nossos amigos internautas. Hoje a nossa leitura do Evangelho é na página 169, item 4, capítulo 17. Questões: os bons espíritos. Em seguida passarei a palavra aos amigos facilitadores Vicente Cardoso e Márcio Torres, que estarão comentando junto a nós o estudo de hoje, e lembrando a todos que aqui somos todos aprendizes e que a opinião de vocês é muito importante. Quem quiser dar a sua opinião, é só levantar a mão que levaremos papel e caneta até vocês. Obrigada. Bons espíritos, bons espíritas. O espiritismo bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, conduz forçosamente aos resultados acima, que caracterizam o verdadeiro espírita como o verdadeiro cristão, que são a mesma coisa. O espiritismo não criou nenhuma moral nova, facilita aos homens a inteligência e a prática da moral do Cristo, dando uma fé sólida e esclarecida àqueles que duvidam ou vacilam. Mas muitos daqueles que creem nos fatos das manifestações não compreendem nem as suas consequências, nem o seu alcance moral. Ou, se as compreendem, não as aplicam a si mesmo. A que se prende isso? A falta de precisão da doutrina? Não, porque ela não contém nem alegorias, nem figuras que possam dar lugar a falsas interpretações. Sua essência mesma é a clareza, e é o que a faz poderosa, porque vai direto à inteligência. Nada tem de misteriosa e seus iniciados não estão de posse de nenhum segredo oculto ao vulgo. É preciso, pois, para compreendê-la, uma inteligência fora do comum? Não, porque se veem homens de uma capacidade notória que não a compreendem, enquanto que inteligências vulgares, de jovens mesmo, apenas saídos da adolescência, a apreendem com admirável exatidão em suas mais delicadas nuances. Isso decorre do fato de que a parte de alguma sorte material da ciência não requer senão olhos para observar, ao passo que a parte essencial exige um certo grau de sensibilidade que se pode chamar maturidade do senso moral. Maturidade independente da idade e do grau de instrução, porque é inerente ao desenvolvimento, num sentido especial, do espírito encarnado. Em alguns, os laços da matéria são ainda muito tenazes para permitir ao espírito se libertar das coisas da terra. O nevoeiro que os circunda lhes furta a visão do infinito. Por isso, eles não rompem facilmente nem com seus gostos, nem com seus hábitos. Não compreendem alguma coisa melhor do que aquilo que têm. A crença nos espíritos é para eles um simples fato, mas não modifica senão pouco ou nada as suas tendências instintivas. Numa palavra, não vem senão um raio de luz insuficiente para conduzi-los e lhes dar uma aspiração poderosa capaz de vencer os seus pendores. Eles se apegam aos fenômenos mais do que a moral, que lhes parece banal e monótona. Pedem aos espíritos para iniciá-los, sem cessar, nos novos mistérios, sem perguntarem se tornaram dignos de penetrarem nos segredos do Criador. Esses são os espíritas imperfeitos, dos quais alguns permanecem no caminho ou se distanciam dos seus irmãos em crença, porque recuam diante da obrigação de se reformarem, ou reservam suas simpatias para aqueles que partilham suas fraquezas ou suas prevenções. Entretanto, a aceitação do princípio da doutrina é um primeiro passo para lhes tornar, passo que lhes tornará o segundo mais fácil numa outra existência. Aquele que pode ser, com razão, qualificado de verdadeiro,
e sincero espírita está num grau superior de adiantamento moral. O espírito, que domina mais completamente a matéria, lhe dá uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina fazem vibrar nele as fibras que permanecem mudas nos primeiros. Numa palavra, ele é tocado no coração, também a sua fé é inabalável. É como o músico que se comove com certos acordes, ao passo que o outro não ouve senão sons. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações, enquanto que um se compraz em seu horizonte limitado, o outro, que compreende alguma coisa de melhor, se esforça para dele se libertar, e sempre o consegue quando tem vontade firme. Boa noite. Que alegria, mais uma vez, a gente estar aqui na casa do Cristo, buscando entender um pouco mais do Teu Evangelho, dos Teus ensinamentos. Eu agradeço a todos a presença, aos internautas também uma boa noite, e que a gente possa ter um bom estudo, né, cheio de novos ensinamentos, esclarecimentos, para que a gente possa sair daqui um pouco melhor do que quando entramos. Eu vou passar a palavra ao Vicente, que fará uma breve explanação, lembrando a todos que o estudo é interativo. Quem quiser fazer alguma pergunta, algum questionamento, é só levantar a mão. Nas laterais nós temos nossos irmãos aí que estão com a prancheta e a caneta. Sintam-se à vontade. Vai voltar para a mesa e, dentro das nossas condições, a gente vai tentar responder da melhor forma. Bom estudo a todos e que Deus esteja conosco. Boa noite para todos. É um prazer muito grande, uma alegria muito grande estarmos com vocês mais uma noite nessa semana. As lições dessa noite são lições que certamente muitos de nós já teve a oportunidade de conhecê-la. Mas nunca é novidade aquilo que a doutrina espírita nos traz. Porque a doutrina espírita simplesmente ela vem relembrar aquilo que outrora já aprendemos através de outros conceitos religiosos e filosóficos. Com a diferença de que a doutrina hoje ela vem contextualizar tudo que outrora aprendemos. Nessa noite de hoje, ela se refere a nós, aos espíritas. E aqui se refere aos bons espíritas. Como a lição já foi dita, o espiritismo bem compreendido, bem entendido, certamente ele nos conduzirá àquela condição da qual já foi mencionado semana passada. Os verdadeiros caracteres do homem de bem, que são 19 itens que, de certa forma, caracterizam o homem de bem. Bem entendido, bem compreendido, bem vivido, porque não basta entender e compreender. É imperioso vivê-lo, os seus preceitos. Com isso, no item 25 do capítulo 18 do livro A Gênese, disseram os Espíritos que o Espiritismo não fará renovação social como nós entendemos, mas que será a nossa renovação, quer dizer, que fará dos princípios dos quais o Espiritismo está preceituando uma necessidade. Então, não será o Espiritismo que virá fazer essa grande renovação, mas a nossa maturidade, o nosso amadurecimento, que fará da renovação uma necessidade imperiosa em nossas vidas. Com isso, a gente passa a perceber que no Livro dos Médiuns, no capítulo 3, os Espíritos ensinaram que tem 5 tipos de espíritas. Primeiro, disseram, os espíritas sem o saberem. Quer dizer, são aquelas pessoas que, de certa forma, não conhecem a doutrina espírita de forma alguma, mas vivem os preceitos dos quais a doutrina espírita relata, nos traz em tempos de hoje. E esses preceitos, nada mais do que o Evangelho de Jesus, da qual nós já tivemos a oportunidade de conhecê-lo através de outras religiões, de outros conceitos filosóficos, em outros tempos, em outras épocas,
Hoje, a doutrina espírita, ela nos traz essa breve e essa importante contextualização. Com isso, muitos de nós que nunca veio ao centro espírita, que não conhecem os preceitos espíritas, vivem o cristianismo do Cristo. Esses são aqueles espíritas sem o saberem. Segundo, os espíritas experimentadores são aqueles que tiveram a oportunidade de conhecer a doutrina espírita, mas os fatos, os fenômenos, os convenceram muito mais do que o ensino moral. Quer dizer, são aqueles que têm uma preocupação muito grande com o fenômeno, somente o fenômeno. Está interessado em conhecer o fenômeno mediúnico, em participar do fenômeno mediúnico, em praticar o fenômeno mediúnico, viver o fenômeno mediúnico, enfim, é só o fenômeno mediúnico. Na verdade, ele teve a oportunidade de conhecer a doutrina, mas ele não consegue vivenciar os preceitos da doutrina espírita. Então, ele fica em cima somente da experimentação. Então, para isso, ele está atendendo muito o seu imediatismo. Terceiro, os espíritas imperfeitos são aqueles que, além dos fatos, conheceram a filosofia espírita, admitem a moral cristã e as aceitam, mas não vivem. Fica somente na teoria. É aquele que conhece a doutrina de A a Z e não hora nenhuma ele consegue vivenciar os preceitos dos quais ele já conheceu. Quarto, espíritas cristãos são aqueles que não contentam em somente admirar a moral cristã, mas a praticam e aceitam todas as suas consequências, praticam a caridade, verdadeiros espíritas. São aqueles que, de certa forma, eles dão um testemunho daquilo que aprendeu, vivem a caridade, que é a máxima do Evangelho de Jesus. Por fim, os espíritas exaltados. A espécie humana seria perfeita se sempre tomasse o lado bom das coisas. Em tudo, o exagero é prejudicial em tudo, inclusive no conhecimento espírita. O espírito exaltado é aquele que vem e conhece a doutrina na sua íntegra, é aquele que se maravilha com tudo que a doutrina preceitua. É aquele que, de certa forma, frequenta o centro espírita, toma água frutificada, recebe o passe, participa da assistência fraterna, participa da assistência social, ele trabalha em tudo, mas de certa forma ele não tem uma determinação, ele não faz uma escolha em seguir a doutrina espírita com fidelidade. É aquele que na hora do pega, ele foge. É aquele que nega a si mesmo nos momentos difíceis, em que às vezes a vida, a dor, nos concita realmente a paciência, a tolerância. É aquele que, de certa forma, ele deixa o movimento, tão logo tudo se abranda. É aquele que deixa ser levado pelos impulsos, pela sua impulsividade, ele é arrastado pelos espíritos malfeitores. É aquele que, de certa forma, ele não consegue dar em si mesmo uma comprovação de que a doutrina entrou nele e saiu dele em atos e palavras, em ações e em pensamentos. Então, este é um outro modelo. E nos fala ainda, muita gente chega na casa espírita falando que tem dificuldade em aprender a doutrina espírita. Não estuda porque tem dificuldade. A doutrina espírita é a coisa mais fácil de entendê-la. É a coisa mais simples de entendê-la. Porque lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá nos fala o seguinte: o Espiritismo é a chave, com o auxílio do qual tudo se torna simples. Simples e simples. Ainda no livro Obra Póstuma, capítulo, projeto de 1868, coloca que somente o Espiritismo bem entendido e bem compreendido pode arremediar este estado de coisas, que é justamente aquilo que nos traz a casa espírita. Quantos de nós que veio à casa espírita, não pelo conhecimento, pela verdade, pela curiosidade, quantos que vieram pela dor, pelo sofrimento que se experimenta ou experimentava?
Quantos de nós que, de certa forma, fez a opção de poder vir à casa espírita, porque já foi em toda parte, ainda fala, eu já fui até num centro espírita, parecendo que o centro espírita é a pior coisa. Eu já fui até num centro espírita, e muitos, até num centro espírita, conseguem a solução de alguns problemas das quais ele encontra. Porque a doutrina espírita, ela abre a nossa inteligência, ela abre o nosso entendimento acerca da problemática humana. E quantos de nós que modificam o seu comportamento quando tomam os primeiros conhecimentos da doutrina espírita? Então, a doutrina espírita é muito fácil de entendê-la, de compreendê-la. Porque o espiritismo, ele é de todos os tempos da humanidade. Então, todos nós aqui trazemos um pouco de cada coisa. Todos nós aqui temos um pouco de médico, de medicina. Todos nós aqui temos um pouquinho de professor, de advogado, de magistrado. Todos nós temos um pouquinho de filósofo, de mentiroso, de hipócrita, de orgulhoso. Isso. Todos nós temos conhecimento, sim, da verdade. Então, todos nós podemos, sim, ao tomar da fonte novamente, essa fonte fecunda e infinita da verdade, a gente relembrar os preceitos antigos, que as outras filosofias e religiões nos ensinaram. E a partir daí, então, ao tomar o primeiro contato com a doutrina espírita, relembra e começa a aprender ela de uma facilidade enorme. Quantos letrados, quantos homens acadêmicos que não conseguem entender a doutrina espírita, enquanto outros tão simples, tão humildes, a entendam ela na sua verdade, na sua fidelidade. Porque muitos que dizem que não conseguem aprendê-la, porque não têm ainda a maturidade do senso moral, que independe da idade e do conhecimento intelectual. Porque cada um de nós aqui, por mais simples que se apresentam, por mais analfabeto que se apresenta, no fundo, talvez uma pessoa que tem uma cultura enorme, embora não detenha o conhecimento do momento, mas traz um conhecimento de outras existências, uma cultura enorme, que tem uma facilidade muito grande em assimilar as ideias da verdade. Então, com isso, meus amigos, os bons espíritas são aqueles que serão reconhecidos pela sua mudança de atitude, do seu comportamento, do seu modo de pensar, do seu modo de agir, do seu modo de relacionar com os outros. São aqueles que se esforçam para domar as suas más inclinações, as suas más tendências. Esse é o bom espírita. É aquele que você vê relutando sempre, não contra a esposa, o marido, os filhos, mas é aquele que vê relutando contra as suas imperfeições morais. É esse que você vê, às vezes, na casa espírita. É aquele que batalha, é aquele que luta, mas é aquela pessoa que se apresenta nas suas atitudes, o homem de bem. Conforme foi falado semana passada aqui, os 19 itens que caracterizam o homem de bem. E dentre esses 19 itens, a caridade em ação. A caridade em ação é o emprego do amor, é a vivência do amor. Então, com isso, muitos de nós, às vezes, esquecem que o principal objetivo da doutrina espírita é trazer, através das comunicações, a revelação das leis divinas. E as leis divinas estão implícitas aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho de Jesus, ele é composto de 5 partes essenciais. Os atos comuns da vida de Jesus, os milagres, as profecias, as palavras que a igreja na antiguidade utilizou para elaborar os seus dogmas e o ensino moral. O Evangelho segundo o Espiritismo
refugou as quatro primeiras partes e aceitou somente o ensino moral. Porque as demais outras partes é motivo de controvérsias. Então, com isso, meus amigos, hoje a doutrina espírita, ela revive, é a redescoberta de todo o ensino moral de Jesus Cristo. E hoje ela nos traz preceitos morais acerca de nosso comportamento. Quer reconhecer o bom espírita? Não é aquele que frequenta a casa espírita todas as noites. Não é aquele que recebe passe espírita todas as noites. Não é aquele que toma água frutificada todos os dias. Não é aquele que, de certa forma, se apresentam no verniz, às vezes, da hipocrisia na tribuna espírita, falando para os demais, mas lá fora não vive. O verdadeiro é aquele que vive os preceitos do Evangelho lá na casa dele, dentro do reduto doméstico, na onde está talvez os seus maiores algozes. É aquele que tem uma tolerância para com a esposa, para com os filhos, é aquele que tolera o outro, todos. É aquele que vive 23 horas e meia lá fora o Evangelho de Jesus, e que vem aqui dentro desta casa, por meia hora, 40 minutos, agradecer a Deus por tudo que faz lá fora. Este é o verdadeiro, é aquele que vive os preceitos do Evangelho de Jesus Cristo. Com isso aqui nós interrompemos a nossa fala para permitir algumas perguntas que já está aqui na mesa para responder para vocês. Se alguém quiser ainda formular alguma pergunta, ainda é tempo, tá bom? Márcio Torres, temos para nós aí perguntas? Fiquei com medo de ser espírita agora, viu? Você pegou pesado ainda, não? Na verdade, gente, essa construção interior, né, o Vicente contextualizou no geral o que é ser um verdadeiro espírita, mas ainda é muito difícil, né? A gente conseguir praticar lá fora tudo que a gente aprende aqui dentro, né? A carapuça me serviu, viu, Vicente? Te confesso. Eu prefiro ficar com a doutrina que fala que reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço em que ele faz para vencer as suas más tendências. A gente continua se esforçando, ainda está mais suave. Porque conseguir é bravo. Ainda mais com essa vida turbulada lá fora, é complicado. Mas isso faz parte do nosso crescimento, né? Tudo é um processo de crescimento. Na verdade, eu vejo a doutrina espírita como uma faculdade das religiões, né? Nós tivemos lá o jardim da infância religioso, lá nos primórdios, quando a gente ainda adorava deuses, né? Sacrificávamos animais, outros sacrificavam até pessoas, né? Aquilo ali era o primórdio, era o jardim da infância. Depois veio ali, hoje é fundamental e médio, né? Estudo fundamental, médio e tal. E a doutrina espírita veio para ser a faculdade. É aquela que realmente forma o cristão, né? E isso é sem demagogia, não é porque nós somos espíritas ou tentamos ser espíritas que a gente fala isso, não. É porque realmente é dentro da doutrina espírita é que a gente passa a conhecer amor de Deus, justiça, bondade, onde a gente começa a compreender que realmente esse Pai nos ama e que tudo está nas minhas mãos para que eu possa fazer as mudanças necessárias, né? Bom, a primeira pergunta fala o seguinte: para que eu possa me dizer espírita, eu preciso ler Kardec? Bom, é fundamental a leitura de Kardec. Por quê? Kardec foi o codificador da doutrina, né? Ele não foi o criador da doutrina, ele foi o codificador. A doutrina já existia desde que o Cristo, né, veio para cá formar o planeta Terra como engenheiro astral. A doutrina espírita sempre existiu, ela é uma das leis divinas. Kardec apenas pegou aquilo que existia e ordenou, né? Mastigou para que a gente pudesse engolir. E nos trouxe o ensinamento. Eu até falei aqui na quarta-feira retrasada que Kardec é para a doutrina espírita o que Newton é para a lei da gravidade, né? Muitos viram maçã cair, mas ninguém nunca se questionou por que a maçã cai. Newton falou só, deve ter alguma coisa aí, e descobriu a lei da gravidade, e hoje a gente tem ela aí, né? 9,81, não é isso? Kardec fez a mesma coisa. Ele viu os fenômenos acontecer, viu as coisas acontecendo, estudou, aprofundou e descobriu que era uma comunicação
entre dimensões distintas, entre nós encarnados e os desencarnados. E colocou aquilo numa ordenação orientado já pelo plano espiritual. Então, conhecer Kardec é fundamental. Por quê? Vir na casa espírita, assistir uma palestra, é muito gostoso. A gente às vezes nos emociona, aprende uma coisa ou outra, não é verdade? Vir participar de um estudo, aprende alguma outra coisa. Mas a base desse ensinamento, a fundamentação de tudo isso, está em conhecer as obras. Né? Porque são elas que dão sustentação a tudo isso. É através do ensinamento de Kardec que nós vamos entender o processo, que nós vamos nos conhecer como seres imortais, a nossa função, por que nós estamos aqui, quem somos, de onde viemos, quem é o nosso Criador, né? Como são constituídas as leis universais de Deus. Isso tudo eu vou aprender com Kardec. Quantos falam assim, eu sou espírita? Qual o livro espírita que você já leu? Eu li Violetas na Janela, eu li Zíbia Gasparetto. A pessoa não é espírita. Ela deu uma pinceladazinha na periferia da doutrina espírita. Não é espírita. Eu vou na casa espírita toda semana, vou lá, assisto a palestra, tomo um passe, eu sou espírita. Não é. Ainda não é. Tem que conhecer Kardec. E para quem não gosta de ler, eu tenho uma boa notícia. Tem audiobook. Pode ouvir. Viu? Está de graça na internet, é só baixar. Né, Vicente? É só baixar, pode ouvir. Para quem não tem o hábito da leitura ou dificuldade de ler. Né? Para quem tem deficiência visual, tem em braille. Não tem desculpa. Tem que aprender. Agora, participar de grupos de estudo do Livro dos Espíritos, do Evangelho, né? Do Livro dos Médiuns, na segunda-feira, que nós temos aqui, obras póstumas, que veio depois, né? A Gênese, Céu e Inferno. Céu e Inferno é de uma beleza que vocês não têm noção. A Gênese é maravilhosa. Tem que ler, tem que, pelo menos, procurar entender essas obras, para que a gente possa realmente saber o que está acontecendo. Porque aqui a gente tenta passar alguma coisa, mas é muito superficial. A gente tenta passar alguma coisa dentro do nosso conhecimento, da nossa visão, daquilo que nós lemos. Eu posso ler essa página, eu tenho uma visão, o Vicente lê, ele tem outra, a Rúbia vai ler, vai ter outra, a dona Eliana ali, minha querida professora, minha eterna professora, dona Eliana, ela vai ler, vai ter outra. Cada um tem uma visão. E depois, num debate, a gente constrói uma ideia. Olha que maravilha. E é assim que a doutrina espírita cresce. Porque a doutrina espírita, ela não trouxe o ponto final. Ela ainda não trouxe o ponto final. Ela é apenas uma universidade. Ainda tem a pós-graduação, mestrados, PhD. Nós estamos começando. É importante sim. Mas, voltando ao que já foi dito pelo Vicente e o texto e comigo, reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço em que ele emprega em vencer as suas más tendências. É assim que a gente reconhece como espírita. E nós podemos trocar isso por cristão. Reconhece o verdadeiro cristão pelo esforço em que ele emprega em vencer as suas más tendências. Não é vencer o mundo, não é vencer o outro, não é vencer nada. É vencer a nós mesmos. E esse é o pior dos combates. É o mais complicado. Porque primeiro eu tenho que me reconhecer defeituoso. Primeiro eu tenho que admitir meus erros. Primeiro eu tenho que engolir o orgulho, engolir a vaidade, para aceitar que eu preciso da mudança. E aí começar a realizar essa mudança. Esse é o problema. E é por aí que a gente vai. Vai lá, Vicente. Imperioso que a gente saiba de que, na pergunta 799 do Livro dos Espíritos, foi questionado o seguinte: como que o Espiritismo pode contribuir para o nosso progresso? Respondeu eles mesmos: combatendo, não de frente, mas
trabalhando no sentido de elaborar o velho materialismo exacerbado no espiritualismo. É um trabalho muito paulatino, não é um trabalho de pronto, é um trabalho de longos tempos, de muitas existências corporais. O Espiritismo vai contribuir, de certa forma, nos trazendo como seu principal objetivo a comunicação dos Espíritos, relatando para nós as leis divinas, para que nós possamos utilizar essas leis divinas e vivê-las no nosso dia a dia, criando entre nós, o Criador, uma relação de harmonia com essas mesmas leis. Com isso, conhecendo as leis divinas, certamente o Espiritismo terá uma finalidade. E a finalidade do Espiritismo, através da doutrina espírita, é justamente a transformação do homem de toda a humanidade. Para tanto, a doutrina espírita hoje, ela é uma proposta pedagógica, é uma pedagogia do ser humano, ela tem uma proposta educar o espírito, educar a alma. A reencarnação é reeducação da alma, do espírito. Portanto, que o Espiritismo, ele é de todos os tempos da humanidade, está lá na conclusão 6 do Livro dos Espíritos. Ele pertence a todas as outras religiões, e todas as filosofias. Ele não é um produto dos homens, ele é um produto dos espíritos, razão pelo qual se fala Espiritismo. Mas ele está com muita propriedade no catolicismo, tanto quanto hoje na doutrina espírita, porque os preceitos que estão lá no catolicismo é os mesmos preceitos que encontramos hoje na doutrina espírita, que são os pontos básicos. Com isso, é imperioso não esquecermos aqui de que muitos se apegam unicamente ao fenômeno, esquece de conhecer a doutrina. A doutrina tem 3 fases. A gente começa a conhecê-la, a gente, quando começa a conhecer, vem à casa espírita, a gente acha que tem que vir toda noite. A esposa fala assim, leva a cama para lá, colchão. O marido fala assim, por que você não leva a cozinha, o fogão, a cama e fica no centro? A gente fica vislumbrado com essa beleza. Quer vir toda noite. É que é o momento que você conhece a doutrina, você se vislumbra com a doutrina espírita. A segunda fase é quando a doutrina espírita entra em você e ela começa a mudar você. A esposa fica assim, engraçado. Depois que você começou a frequentar aquele negócio lá de espiritismo, faz assim com a mão ainda, ó, aquele negócio de espiritismo, você mudou tanto, você nem barzinho mais você quer ir. Aquela cervejinha no final de semana você não quer tomar mais. Ou quando não é esposa também, né? Olha bem, você está mudando, você está tão diferente. Então a doutrina entra na gente, começa a mudar a gente. É vir a gente do avesso. A terceira fase é quando ela sai da gente. Em pensamentos, em atitudes, em palavras. É quando realmente você é reconhecido. O que você fez? Você mudou tanto, você tem mudado tanto. Isso é uma demonstração que a doutrina a gente já conhece, ela entra, ela te concita a mudança de atitudes. Aí você resolve mudar. Mas tem uns que não mudam, não. É recalcitrante, endurecido, mas um dia acaba mudando. Tem uma pergunta aqui. Boa noite, gostaria de saber se para ser espírita tem que desenvolver aquele negócio chamado de mediunidade, pois tem pavor quando ouço falar que tenho uma força, e se não a desenvolver, ela me prejudica. Quem falou isso? Eu nunca falei isso. Para ser espírita, não é obrigado a desenvolver o que outrora não está hábil e planejado na reencarnação a desenvolver, que se chama capacidade medianímica mediúnica, que ainda não chamaria de mediunidade, eu chamaria de mediunismo. A mediunidade, se seria essa capacidade medianímica mediúnica, aliado à qualidade do médium, eu chamaria de mediunidade. Mas nenhum de vocês frequentando aqui
se sente na obrigação, no dever de desenvolver, exceto a moral, o intelecto. A mediunidade não é assim, porque a mediunidade não é patrimônio dos espíritas, ela nunca foi patrimônio dos espíritas. A mediunidade é patrimônio da humanidade. O ateu tem faculdade mediúnica, o budista, taoísta, o islamista, quer dizer, o muçulmano, quer dizer, o católico possui, o espírita possui. Então não é patrimônio dos espíritas. Frequentando aqui, você não tem que desenvolver aquela coisa, não. Aquela coisa chama capacidade medianímica, mediúnica, que pode ser elevada ao nível de mediunidade. Então não se sinta você na obrigação e nem tenha medo. Porque se você não desenvolve essa força, ela não te prejudica. Porque a mediunidade não é doença. E se alguém disser para vocês que é doença, vocês me chamam. Vocês me chamam que eu pego ele. Viu? Mediunidade nunca foi doença. Mediunidade não é patologia. Mediunidade é neutra. É uma ferramenta da qual Deus nos concede na nossa atual existência para nos auxiliar no nosso aperfeiçoamento moral e intelectual. Então, se alguém está te amedrontando, se você não desenvolver esse negócio, você vai ver. Isso é mentira, isso é balela. Viu? O que às vezes nos prejudica é o processo obsessivo, que pode estar associado ou não ao fenômeno mediúnico. Mas não é a mediunidade que vai trazer as consequências danosas na sua vida. Absolutamente que não. Se ela não puder te auxiliar, jamais ela te prejudica. Jamais. Não teme. Não tem que desenvolver. Quem já traz o planejamento existencial, a faculdade mediúnica, ela vai eclodir no momento exato, nas condições necessárias. E se você não desenvolvê-la, as consequências são suas. Você tem 2 olhos para ver. Se você tampar um, você só tem um para ver. Então você fica prejudicado. Você tem 2 ouvidos. Se você tampar um, é a mesma coisa. Você fica em prejuízo. Se você tem essas faculdades, inclusive o 6º sentido, a faculdade mediúnica que você não a usa, é uma ferramenta que você está deixando ali no solo, que vem a chuva, enferruja ela. Isso, é um arado que você utilizaria para arar um terreno, que você não usa, que vai enferrujar. Assim, uma ferramenta que você não usa, ela não te prejudica. É você que se fica prejudicado, não usá-la. Estão vendo? Então é o seguinte, se você tem em casa um computador 586, mas tem também um i7, e se você não quer usar o processador i7 e usa 586, não vai ser como um i7. Assim também é a faculdade mediúnica, meus amigos. Não precise ter medo, viu? Não tem que desenvolver. Você vem à casa espírita para aprender a doutrina espírita. Unicamente aprender a doutrina espírita pela pedagogia de que ela é própria. A faculdade depois será acompanhada por alguém que vai lhe orientar você, certo? Se já tiver os sinais dela, bastará simplesmente frequentar as reuniões mediúnicas muito bem orientadas, por pessoas muito bem gabaritadas, e direcionar a ela corretamente. E a sua condição moral dentro dos padrões do Evangelho do Cristo. Tá bom? A gente costuma dizer que mediunidade é como se fosse uma janela aberta, né? Se a gente não fecha, ladrão entra, né? Então, a mediunidade, para quem a mediunidade de repente aparece, e a gente tem muitos casos aqui na casa, de pessoas que nos procuram falando assim, de repente eu comecei a ouvir, comecei a ver, tal. É uma janela aberta, e está entrando quem quer. Então, o que talvez a gente fala que é desenvolver, seria educar-se para aprender a controlar. É aprender a fechar a janela na hora que deve e abrir na hora que precisa. Né? Essa seria a educação mediúnica que o Vicente está tentando explicar aqui. Né? Que através do estudo, do conhecimento, da prática. Para quê? Para que a pessoa tenha domínio sobre a mediunidade. Sobre o que ela tem. Porque, por exemplo, ela está andando na rua, a entidade chega, ela vai falar, não, aqui não é. Se ela está em casa, no trabalho, em qualquer outro lugar, sente a presença ou o espírito, não, aqui não é o momento. Mas se a pessoa não tem preparo, ela começa a sentir uma sensação, um mal-estar, e aquilo vai tomando conta, e de repente ela, tibum,
da manifestação. Então, é preciso vir à casa espírita, e para quem tem alguma sensibilidade mais aflorada, tem que ter o conhecimento de como fechar essa janelinha na hora que deve e abrir na hora que precisa, né? Tem uma pergunta aqui que está mais ou menos dentro disso também, que é assim, em um contexto geral, quem são os espíritas? Só um minutinho. Vai falar? Um carro da Renault de chaveiro, placa 2819, deixou os faróis ligados. 2819, né? Renault, chaveiro. Aí. Renault Saveiro Prata, placa 2819. Está com os faróis acesos. Se estiver aqui na casa. Então a pergunta fala o seguinte: em um contexto geral, quem são os espíritas? Os espíritas a gente pode dizer que são os trabalhadores da última hora, né? São aqueles em débitos com as leis de Deus, que já tiveram oportunidades no passado e não puderam usar. Então nós não somos os bonzinhos, nós somos os mais devedores. Nós estamos tendo uma oportunidade de finalmente deixar sair de nós aquilo que em alguns séculos Deus está pelejando para colocar na nossa mente, as nossas obrigações para conosco mesmo. Porque a doutrina espírita, ela é libertadora. É uma doutrina que liberta o ser, que te coloca como espírito imortal, dono de si mesmo, do seu futuro, da sua vida e das suas responsabilidades. Que tira de você aquela coisa de entregar para Deus, deixar para Ele resolver, né? Tem gente que vai fazer alguma coisa, vai fazer um teste, vai procurar alguma coisa e fala assim, seja como Deus quiser. Não, não é como Deus quiser, não. É como eu quero. Qual é o meu esforço? Qual é a minha vontade? Qual é o meu empenho? Qual é a minha dedicação? É eu que quero. Porque Deus sempre quer o que é melhor para mim. Agora, quando eu consigo, aí sim, é graças a Deus. Porque tudo vem dele. Entregar na mão de Deus e falar assim, eu entreguei na mão de Deus, seja como Ele quiser. Não. Não entrega na mão de Deus, não. Porque Ele já está entregue, nós já somos entregues a Ele. Mas eu entregar e cruzar os braços, minha vida não vai andar. Ela vai ficar parada. Porque Deus não vai vir fazer por mim o que é minha obrigação fazer. Então, nós espíritas, somos aqueles que hoje estamos aqui com a responsabilidade de levar para a humanidade, para as outras religiões, nossas irmãs, o cristianismo redivivo do Cristo. Dentro das nossas limitações, é claro, dentro dos nossos conhecimentos, dentro daquilo que a gente aprende, que a gente conhece, porque nós também não somos perfeitos. Nós estamos numa luta constante contra nós mesmos. Do presidente da casa até os trabalhadores, todo mundo tem suas mazelas, seus problemas ainda a vencer. Não tem ninguém perfeito aqui não. O próprio Chico Xavier, né? Quando, como é que era o nome do médico que fazia cura na época do Chico lá? Fazia cura, queria operar o olho do Chico? A Zé Rigó. Zé Rigó uma vez ofereceu para o Chico, ele recebia o Dr. Fritz e falou, Chico, eu vou operar seu olho. Ele, não, larga isso aqui. Isso aqui é um restinho de pagamento lá de trás. Deixa a cegueira. Não mexe nela, não. Deixa eu com o meu probleminha aqui, tá? Beleza. Não pode. Nós temos que entender a nossa posição enquanto criaturas de Deus. Lembra? Nós estamos no 2º ano escolar. 2º ano escolar. Somos espíritas milenares. Nós somos, para Deus, criancinhas começando a pegar equilíbrio para andar sozinho. Agora que nós estamos começando a querer andar sozinho. Largar a mão de Deus e poder dar os passos sozinho. E Deus nos vê dessa forma. Então Ele tem a mesma compaixão que a gente tem para uma criancinha. Ele tem para conosco. E essa oportunidade que nos é dada nessa encarnação, ela é maravilhosa, ela é divina. Parece que foi em 2007, fizeram um levantamento do perfil dos encarcerados do Brasil.
E foram nas grandes capitais, nas maiores penitenciárias, para fazer um levantamento, fazer uma entrevista com os encarcerados. Uma coisa que chamou muita atenção: não tinha nenhum encarcerado espírita. Nenhum. Tinha de todas as religiões, não tinha espírita encarcerado. Olha que bondade. Porque o espírita, ele toma consciência. Ele pode até se tornar espírita depois, mas enquanto errou, não era espírita. Olha que interessante. Porque a gente já tem aquela responsabilidade sobre nós mesmos. A gente já sabe da gravidade dos nossos atos, da responsabilidade da nossa vida. E sabemos que o nosso amanhã, quando voltarmos para casa, a casa, eu estou construindo ela agora. E é a minha condição moral, é a minha condição evolutiva, é o meu conhecimento, é que vai determinar em qual morada eu estarei. Não é Deus, não é Jesus, não é juiz que vai fazer isso por mim. Sou eu. Através da minha vibração, da minha condição evolutiva, é que vai determinar em qual morada eu estarei. Morada feliz, de paz, ou morada ainda de tormentos e angústias. Pergunta 625 do Livro dos Espíritos. Qual o modelo mais perfeito que Deus ofereceu aos homens para servir de guia e modelo? A resposta foi tão singela, tão simples: vede Jesus. Amigos do Ideal Espírita, se Jesus é o modelo mais perfeito que Deus ofereceu para mim e para todos vocês, para segui-lo, como espírita que eu sou, e como modelo de espírita para mim, que eu sigo, eu tenho Chico Xavier. Porque no meu ponto de vista, na minha análise, se Jesus é o modelo mais perfeito que Deus ofereceu para nós, para ser modelo de guia e perfeição, Chico Xavier, para mim, é modelo de espírita a ser seguido. Porque eu tenho 42 anos de seara espírita. Nunca conheci tamanha competência, capacidade e amor num único homem. Eu não conheço, não existe. Aliás, eu não diria que não existe, eu dizer que Chico não é o único. Tem tantos outros, mas o Chico talvez tenha sido um dos mais, né? Para não ficar muito assim, exageradamente. Chico, para mim, no meu caso, é modelo de espírita, não de perfeição, mas de espírita a ser seguido. Tem uma pergunta aqui: quando posso falar que sou espírita? O que é espiritualista? Olha, espírita e espiritualista são duas palavrinhas que estão no livro que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Quando a doutrina espírita veio no século XIX, o Sr. Allan Kardec lançou um pequeno opúsculo chamado que é o Espiritismo, que é um livro da qual ele mesmo escrevera de punho e da qual formulou uma série de questões de entrevistas com cético, com padre, com leigos. E na sua introdução do livro, ele colocou que para as coisas novas haveriam palavras novas. Então, a doutrina espírita, quando surgiu no século XIX, ela trouxe o seu neologismo. Ela trouxe as suas palavras que realmente eram próprias da doutrina espírita. Então, o Allan Kardec disse o seguinte, que espiritualista é toda aquela pessoa que acredita existir em si mesmo alguma coisa além da matéria. Este, por si só, é espiritualista. Quer dizer, é aquele que não vê somente o corpo físico, mas que se percebe algo a mais do que o corpo físico, algo que é o contrário da matéria, espiritualista. Agora, ele disse que espírita é todo aquele que segue os preceitos da doutrina espírita, é aquele que admite, é aquele que aceita, é aquele que, de certa forma, ele luta e reluta para viver os preceitos espíritas. Mas ele disse que
todo espírita necessariamente é um espiritualista. Mas nem todo espiritualista é espírita. Viram a diferença agora? Então, a partir do momento em que você coaduna com a filosofia espírita, que você admite a doutrina espírita, você é espírita. Porque nós temos o quê? Nós temos apóstolos e discípulos. É diferente, apóstolo e discípulos. Todos nós somos discípulos de Jesus. Discípulos de Jesus. Mas nem todos nós somos apóstolos. Porque discípulo é todo aquele que segue. Um mestre, certo? Um modelo. Apóstolo é aquele que segue e vive. Agora, todo aquele que segue uma doutrina espírita, exemplo típico, budista, é quem segue Buda, não é isso? Então veja vocês, se você segue a doutrina espírita, mesmo que você não é um espírita perfeito, você é um seguidor, você é espírita. Tem que parar com esse negócio dessa falsa modéstia. Ah, quem sou eu? Coitado de mim. Eu estou muito longe ainda de ser espírita. Não, para com isso. Isso é falsa modéstia. Se você admite, se você aceita, você segue, você é. Você não pode ser esse espírita cristão que está aqui, ó, da quarta colocação que eu falei logo no início. O espírita cristão. Você pode não ser ele, mas você pode ser o espírito experimentador, o espírito imperfeito, mas você é. A partir do momento que você admite, que você aceita, que você estuda, que você vem à casa espírita e pratica realmente, você é espírita. Então esse negócio, quem sou eu? Ah, estou muito longe de ser espírita. Para com essa coisa. Isso é falsa modéstia. Vou ser mais sincero, pelo menos, com a gente mesmo. Ou você é, aí chega o jogador de futebol, entra no campo para jogar bola e fala assim com o juiz, eu não sei se eu sei jogar bola. Ah, quem sou eu para jogar bola? Aí a turma, os torcedores, vão botar para fora do campo. Não. Mesmo caso, eu chegar na tribuna espírita aqui e falar para vocês, meus amigos, meus irmãos, assim, vocês vão desculpar, eu nem tive muito tempo nessa noite para poder preparar o estudo, né? Assim, vocês me desculpem, mas assim, eu vou tentar. Não, não tenta não, desce, senta, e alguém da assistência que tem competência, levanta e vem e faz a palestra. Porque esse negócio, quem sou eu? Não tenta não, porque se eu vim aqui para subir na tribuna, para poder falar para vocês, eu tenho que estar preparado. Se eu chegar aqui com essa falsa modéstia de espírita, quem sou eu? Estou muito longe ainda, então eu não deveria estar na tribuna, eu deveria estar em outra atividade nessa casa. Porque é muita responsabilidade eu estar aqui na condição de um facilitador, tanto quanto o Márcio. Quanto nós que aqui nos colocamos na condição de facilitarmos para vocês o entendimento das lições dessa noite. Eu fiquei hoje o dia inteiro preparando só esse manuscrito aqui, ó. Essa pequena formuláriozinha aqui, para discorrer rapidamente em 15 minutos para vocês, para dar uma interpretação na lição de hoje. Então, eu não posso chegar aqui e ter uma atitude de um falso, seria hipocrisia. Então, meus amigos, espíritas, todos nós somos, se nós admitimos a doutrina, estudamos a doutrina. Eu posso não ser esse espírita perfeito aqui, tá? E aconselho também não ser o quinto, que é o espírito exaltado. Esse também eu não aconselho não. Então, que nós esforcemos-nos o máximo que pudermos. Missão impossível, pelo menos para vivermos com a gente mesmo os preceitos do Evangelho. Tá? Então, espiritualista é aquele que admite em si mesmo alguma coisa ainda da matéria. Espírita é aquele que admite alguma coisa ainda da matéria, isso, e que através da doutrina espírita ele passa a conhecer a si mesmo. E faça a sua transformação e que vai domar as suas más tendências. É esse que é espírita. Então, que sejamos todos nós praticantes, né? E não aqueles que ficam só de fantasia. Obrigado. Tem uma pergunta aqui complicada. E os políticos, como ficam na doutrina espírita? Ai, ai, ai. E agora, Vicente? E os políticos, como ficam na doutrina espírita? Eu não entraria no mérito da questão. Quem sou eu para julgar? Pois é. O Vicente mesmo já disse.
Existem espíritas e espíritas. Eu não sei se a pergunta foi direcionada ao problema que nós estamos vivendo hoje. Eu, sinceramente, eu desconheço se algum envolvido nos escândalos até agora é frequentador de alguma casa espírita, se é espírita, eu não sei. Eu já vi uma vez, não sei se era um senador ou um deputado espírita, que chegou até a manifestar Bezerra de Menezes na tribuna e passar uma mensagem. Não lembro o nome, já tem alguns anos isso, nem sei se ele ainda é político. Deve haver, sim, mas até onde eu sei, eu desconheço se é espírita. Mas o fato de frequentar não quer dizer que é. Pode ser que ele apenas entrou na doutrina, mas a doutrina ainda não entrou nele. Né? Tem essa diferença. Lembrando que, quando Jesus falava assim, a quem mais é dado, mais será cobrado, ele estava falando de conhecimento. Quanto mais você conhece, mais responsável pelos seus atos você é. Né? Então, aquele que tem mais oportunidade é mais responsável em fazer. Imagina vocês, a gente que está aqui praticamente, está aqui todo dia, né? Quase todas as quartas-feiras, a gente está aqui na tribuna tentando passar um pouco do conhecimento. Imagina vocês passarem no final de semana e me ver embriagado num bar, encharcado. Minha credibilidade com vocês certamente ia a zero, não é verdade? Se aparecesse eu na televisão aí, foi preso por causa disso, ficaria bravo. Então, quando a gente já realmente aceita a doutrina espírita e ela já começa a sair de nós, a gente tem que segurar as tendências ruins. Tem ou não tem? Tem que segurar. Então eu já não me dou o luxo mais de sentar numa mesa de bar e encaixar uma cachaça na cara. Eu nunca, graças a Deus, usei drogas, nunca usei cigarro. Quando era adolescente eu tomava uma cervejinha e tal. Hoje, nem isso praticamente. Raramente um copo de cerveja, não vou mentir não. Às vezes um copinho de cerveja eu tomo, mas é um. Meus amigos ainda falam com os amigos assim, como é que você dá conta de tomar um copo e parar? Eu falo assim, como é que vocês dão conta de tomar um e continuar? Um só tá bom, só para sentir o gosto, aliviar, tá bom demais. Não tem necessidade mais do que isso. Entendeu? Então assim, a gente não pode se dar o luxo de se expor negativamente mais. Por quê? Porque eu tenho uma responsabilidade com todo mundo que nos assiste. Eu não sou perfeito. Talvez eu tenha até mais defeito que a maioria de vocês aqui. Mas eu tenho que preservar o mínimo de credibilidade. Porque eu estou levando a mensagem do Cristo, o Vicente está levando, a Rúbia, o Sérgio, todos os trabalhadores dessa casa. E é para o Cristo que nós vamos responder depois pelos nossos atos. E é por isso, justamente, por usar mal essas oportunidades, que hoje eu estou novamente dentro de uma doutrina espírita. Que Deus me deu mais essa oportunidade como trabalhador da última hora para tentar me redimir dos males do passado. Não vamos julgar os políticos. Cada um de acordo com a sua consciência, cada um. Chico Xavier falava uma coisa, eu vou repetir aqui. Aos outros eu dou o direito de serem como são. A mim, o dever e a obrigação de ser todo dia melhor.